Salve Oxalá, salve o grande Criador, Tchauê Babá! E Oxalá criou a terra, Oxalá criou o mar, Oxalá criou o mundo. Saravá, meus irmãos de fé, meus irmãos do axé. Que nosso Pai Oxalá cubra todos de luz e bênção, muita paz e prosperidade a todos. Vim aqui mais uma vez falar com vocês hoje. Hoje a gente vai falar sobre: será que o orixá castiga seu filho? Será que o orixá bate no seu filho? A gente ouve muito falar isso aí nos terreiros, nas redes sociais. Mas será que isso realmente acontece? E se acontece, como acontece? Quando a gente reencarna, a gente nasce com o nosso ori, com a frequência vibratória afinada com a frequência vibratória do nosso orixá de coroa. Porque a gente consiga entender isso melhor, vamos tirar essa imagem do orixá humanizada, o orixá com braço, perna e corpo, e vamos imaginar o orixá só como energia, só como fluxo energético. E a gente tem então uma afinidade com o nosso ori, com o nosso orixá, como o rádiozinho que a gente sintoniza a nossa antena lá na frequência para a gente ouvir uma rádio. Quando por uma condição de maus pensamentos, mau comportamento, mal atitudes e tudo aquilo que desequilibra a nossa religiosidade, tudo aquilo que desequilibra a nossa conexão com o nosso sagrado, essa nossa frequência vibratória que está sendo irradiada do nosso ori, ela muda. E ela perde a afinação ou perde a sintonia com o nosso orixá. Nosso orixá, ele não quer que a gente se distancie dele. Então o que ele faz? Ele começa a irradiar energia dele sobre nós na tentativa de voltar àquela afinação, de voltar àquela frequência. Mais ou menos quando a gente está no carro e passa dentro de um túnel e o rádio perde a sintonia, fica tudo chiado, mas a antena do rádio fica tentando buscar a frequência. É a mesma coisa que acontece. O orixá fica tentando buscar a nossa frequência, e quanto menos ele acha, mais ele irradia força. Quanto mais ele irradia força e nós estamos em desequilíbrio, mais a gente sofre. Então mais os nossos caminhos se fecham, mais as coisas complicam, mais a vida fica conturbada, mais aquilo que a gente quer não se realiza, porque a gente não está afinado. A gente não está na visão reta do nosso orixá, como dizem alguns livros do Rubens Saraceni. Então a gente precisa estar muito bem afinado no nosso comportamento, na nossa fé, na nossa coerência de vida, no patamar de pensamentos que a gente irradia, para que a nossa frequência não mude. Porque se ela muda e a gente desafina, o orixá não quer perder seu filho. Essa irradiação, essa energia que é o orixá, que a gente nasce afinado, a gente não pode desacoplar dela. Então ela fica tentando nos buscar o tempo inteiro, nos resgatar. E quando isso não acontece, o sofrimento começa a gerar. Então a gente precisa entender que não é o orixá que está batendo na gente, que não é o orixá que está castigando o seu filho, e sim nós que nos distanciamos do nosso orixá, e ele tenta nos resgatar, ele tenta nos puxar, e a gente, com o nosso comportamento, entra num cabo de guerra. A gente puxa para cá, o orixá puxa para cá, puxa para lá, o orixá puxa para cá, e a gente fica nesse conflito que gera sofrimentos, caminhos fechados, dores físicas, dores emocionais. E aí a gente não consegue enxergar isso e não quer aceitar isso na nossa vida. Mas a gente precisa entender que nós somos responsáveis pelo sofrimento que nós geramos na nossa vida.
Nunca é o orixá. O orixá não castiga seus filhos, da mesma forma que Deus não castiga seus filhos. Deus já nos deu a consciência e o livre-arbítrio para que nós tomamos as nossas atitudes, e a nossa consciência para que nos liberte ou que nos condene. E isso funciona com o nosso orixá desse mesmo jeito. E é assim também com Deus. Então, quando a gente está sendo consumido pela nossa consciência, quer dizer que nós nos desafinamos na nossa condição de conexão com o nosso sagrado. Então, por isso que a gente precisa estar conectado com o nosso sagrado. Quando a gente perde essa afinação com o sagrado através do ori, os outros chakras começam a desequilibrar e a gente vai desafinando com o planeta, vai desafinando com as pessoas ao nosso redor, vai desafinando com a energia da terra, com a energia do céu. Porque os chakras nos conectam com o céu, com o chão e com os seres. E aí a gente começa a desafinar, aí a gente desafina com a nossa família, desafina com nossos amigos, desafina com o nosso ambiente de trabalho, isso desafina o nosso orixá, desafina o nosso viver. Então é muito importante que a gente entenda que o equilíbrio emocional, o equilíbrio vibratório, a nossa fé e os nossos princípios éticos estejam sempre afinados com a nossa religiosidade, com as leis espirituais e as leis carnais, a lei dos homens e a lei de Deus. Elas precisam caminhar juntas, para que não esse cabo de guerra que a gente entra não fique numa luta constante e a nossa vida desequilibra, desafina, e aí a gente, como é de costume do ser humano, botar sempre a culpa no outro, né? Então a culpa é Deus, a culpa é o orixá que está castigando, a culpa é meu amigo que não fez o que devia. Não, gente, a culpa é nossa, sempre é nossa. Nós sempre somos o culpado pelaquilo que a gente traz para nós, pelo aquilo que a gente tira de nós. Nós somos responsáveis por isso. Então seja responsável pelo seu ori, seja responsável pelos seus chakras, seja responsável por você, seja responsável pelo ciclo de vida que você tem ao seu redor, seja responsável pelo seu orixá, seja responsável por Deus, seja responsável pela sua religiosidade, seja responsável pelo seu trabalho, seja responsável, assuma a sua responsabilidade de tudo aquilo que você faz, que você vibra, que você gera, que você constrói ou que você desconstrói. Saravá, meus irmãos. Grande axé. Segue o nosso canal, curta a nossa página. Carrara, Alexandre Carrara, sacerdote do terreiro de Umbanda, Casa das Almas. Segue a gente lá no Instagram, Casa das Almas. No YouTube, Casa das Almas, os nossos projetos sociais, nossos trabalhos. Axé, meus irmãos. Vamos fazer a Umbanda circular, vamos fazer a Umbanda crescer, vamos fazer a Umbanda em cada estado. Salve Oxalá! Salve Babá! E Oxalá criou a terra, Oxalá criou o mar, Oxalá criou o mundo.